Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa, o episódio número 55. É verdade, estou num cenário diferente, pois o meu cenário habitual está em mudanças. Na próxima semana voltamos ao habitual. Este episódio eu vou falar de dois grandes tópicos: do fenómeno Chega, do fenómeno da ascensão deste partido de extrema-direita, e de seguida vou falar sobre possíveis alterações da nossa Constituição por parte de partidos à direita. Venham comigo. Nos últimos anos, a Europa assistiu à ascensão de partidos de extrema-direita com uma força que poucos previam e que muitos parecem ainda hoje subestimar. Não são casos isolados, são sinais de um mal-estar coletivo, de democracias que parecem fatigadas, de sociedades à procura de respostas rápidas para problemas complexos. Em França, Marine Le Pen chegou à segunda volta das presidenciais, não uma, mas duas vezes. Em Itália, Giorgia Meloni lidera hoje o governo com um discurso ultranacionalista, anti-imigração e anti-instituições europeias. Na Hungria, Viktor Orbán já governa há mais de uma década com uma política autoritária disfarçada de democracia, o autoritarismo competitivo. Na Suécia, um país outrora símbolo de tolerância, os democratas suecos, um partido com raízes neonazis, já influenciam diretamente o governo. Na Alemanha, a AfD cresce nas sondagens mesmo com membros vigiados pelos serviços de informação interna por ameaçarem a ordem democrática. O que é que todos estes partidos têm em comum? Esta retórica anti-imigração, estas promessas de segurança e ordem e o descrédito nas elites políticas tradicionais como uma extraordinária capacidade de dominar o espaço mediático, sobretudo agora nas redes sociais. Portugal não é assim um regime de exceção, o Chega surge hoje como parte desta vaga europeia. Mas entender o Chega existe mais do que condenar ou aplaudir, existe contexto, e é isso que vamos fazer agora. Em 2019, o Chega elegia o seu primeiro deputado à Assembleia da República. André Ventura, sozinho, num parlamento habituado a maiorias silenciosas e consensos institucionais. Poucos deram atenção, muitos até acharam que seria apenas passageiro, mas a verdade é que este momento marcou assim um ponto de viragem. A extrema-direita entrava oficialmente no sistema político português pela porta da frente. O Chega nasceu com uma missão simples e muitos consideram perigosa: romper com o politicamente correto e dar a voz a um descontamento difuso, muitas vezes alimentado por frustrações reais, mas canalizado através de votos expiatórios. No seu primeiro programa eleitoral, em 2019, o partido misturava uma série de propostas de pendor populista com um discurso fortemente punitivo. Lembrar, por exemplo, a castração química para agressões sexuais, penas de prisão mais duras, prisão perpétua e até a pena de morte em referendo, mesmo sendo inconstitucional. O discurso era claro: Portugal estava doente e o Chega era o remédio amargo. A culpa era, obviamente, dos políticos, dos imigrantes, dos ciganos, dos beneficiários do IRS. A linguagem era agressiva, moralista, baseada assim nestas dicotomias simples: os bons e os maus, os que trabalham e os que vivem do Estado, os portugueses de bem e os outros. Mas havia mais. No plano económico, ao contrário do que vamos falar a seguir, defendiam um Estado mínimo, inspirado em modelos mais liberais, radicais, quase libertários, ao mesmo tempo que apelavam a uma ideia forte de ordem e autoridade. Um paradoxo que, mais tarde, coerência ideológica revelava outra coisa. A prioridade do Chega não era construir um projeto político consistente, mas sim conseguir marcar território, com barulho, com indignação e com polémica. Em 2019, o Chega não chegou ao Parlamento com uma base sólida de ideias, chegou sim com uma base sólida de ressentimento e com um líder super disposto a dizer em voz alta aquilo que muitos só diziam em voz baixinha. No entanto, a partir de 2022, o Chega começa mesmo a ganhar terreno, elegendo cerca de 12 deputados. Este crescimento exponencial culminou em 2024, quando o partido, recentemente, alcança 50 assentos parlamentares e agora, há uma semana, em 2025, consolida-se com pelo menos 58 deputados nas recentes eleições. Este avanço reflete não apenas a eficácia da sua estratégia política, mas também o falhanço de todos os outros partidos tradicionais em responder às preocupações da população. Agora, o programa eleitoral do Chega mantém a imigração como uma das suas principais bandeiras, mas propõe medidas como a criação do crime de residência ilegal, as cotas anuais baseadas na necessidade de procura do mercado de trabalho e também a revogação do Acordo de Mobilidade da CPLP.
No entanto, observa-se uma mudança significativa, e isto é que é interessante, na sua abordagem económica. O partido foi-se afastando do modelo liberal inicial e aproxima-se de políticas sociais, propondo algo como o aumento do salário mínimo para 1.000 euros a 2026, equiparação das pensões mínimas ao salário mínimo em 6 anos e a isenção de IRS para os jovens até aos 35 anos. Esta evolução indica claramente uma tentativa do Chega de ampliar a sua base eleitoral, adotando medidas que apelam a diferentes segmentos e faixas etárias da sociedade. No entanto, a sua retórica continua a ser marcada por propostas controversas e polarizadoras, como referendos sobre limites máximos de imigração, a criminalização da residência legal, entre outras. Em suma, o crescimento do Chega é um reflexo claro do descontentamento com os partidos tradicionais e da procura por alternativas que prometem soluções rápidas para problemas muito complexos. A sua ascensão desafia, obviamente, o sistema político português a ter de repensar a sua estratégia e reconquistar a confiança do eleitorado. Uns dias depois dos liberais confirmarem que vão desencadear um processo de revisão constitucional, André Ventura lança assim um desafio à direita. Propõe mesmo uma plataforma de entendimento básica entre a Aliança Democrática, o Chega e a Iniciativa Liberal, com o objetivo simples de chegar a consensos prévios sobre as alterações à Constituição, sem contar, obviamente, com o Partido Socialista nem com nenhum partido de esquerda. Apesar da AD, liderada por Montenegro, ter manifestado vontade de dialogar com todos os partidos, o Chega e o André Ventura insistem que esta é uma oportunidade que consideram histórica e um teste político à AD. Ventura diz: ou ficam do lado dos socialistas ou alinham com a direita para mudar a Constituição. Para o Chega é simples, a revisão da lei fundamental deve incluir medidas como revisão de penas, a limitação de recursos judiciais, a prisão perpétua para crimes hediondos, sexuais e terroristas, também fala na redução do número de deputados e eliminação de qualquer pendor ideológico da Constituição. Ventura defende que Portugal deve mesmo juntar-se aos 35 países europeus que aplicam prisão perpétua em casos que consideram extremos e reforça: não precisamos de ter 230 deputados. Propõe também a criminalização do enriquecimento ilícito e maior transparência no uso de dinheiros públicos, porque, segundo Ventura, a Constituição ainda tem marcas claras do socialismo pós-revolucionário. Por isso, também defende uma lei fundamental ideologicamente neutra, ou seja, nem socialista nem liberal, muito menos conservadora, mas com o apoio de 2/3 do Parlamento, que agora está à direita. Recusando o risco de uma mudança óbvia de regime, garante que esta é uma oportunidade para a direita aprovar finalmente uma Constituição que considera democrática, livre, legítima, refletindo o voto dos portugueses. Sobre o inquérito do Ministério Público devido a vídeos com críticas à comunidade cigana, André Ventura, líder do Chega, diz que encarar o processo com naturalidade, mas reforça críticas à proteção desta comunidade por parte do Estado. Entretanto, a revisão constitucional, apesar de não ter sido um tema central da campanha, como sabemos, tornou-se claramente o primeiro grande debate da nova legislatura. Pela primeira vez, a direita, como já sabemos, tem maioria suficiente para conseguir alterar a Constituição sem o PS. Mesmo neste Partido Socialistas, há quem proponha negociar com a AD em troca de estabilidade política, impedir a revisão constitucional, mas esta ideia não é de todo consensual. Alexandra Leitão, Pedro Delgado Alves e Isabel Moreira defenderam previamente na noite eleitoral que o PS deve tentar travar a todo custo esta revisão, oferecendo apoio à AD em troca de manter a Constituição intocável. Já a AD afirma que esta não é um tema prioritário, mas com o processo a avançar por parte de outros partidos, como a Iniciativa Liberal, o PSD garante que também irá apresentar as suas próprias propostas. António Leitão Amaro, ministro, sublinha que qualquer alteração deve mesmo manter a matriz da democracia liberal, protegendo sempre o Estado Social e a iniciativa privada. E é precisamente aqui que vamos falar da iniciativa liberal, porque quer marcar a sua posição. Com mais um deputado, mas com um resultado que eu considero miserável, a IEL não é essencial para formar governo, mas pode ser decisiva para conseguir os 2/3 exigidos para alterar qualquer tipo de dado na Constituição. Rodrigo Saraiva diz que a IEL quer ser o pêndulo constitucional. Entre muitas das propostas está, por exemplo, a remoção da expressão caminho para a sociedade socialista do preâmbulo, a liberdade de escolha em saúde e educação e o reforço
das liberdades políticas e sociais. A IEL quer também mudar o funcionamento das instituições, aumentar o escrutínio democrático e criar também uma economia reformista e sustentável. Os liberais propõem também permitir que todos os grupos parlamentares, independentemente do tamanho, possam pedir a fiscalização de normas ao Tribunal Constitucional, eliminando assim o limite atual de cerca de um quinto dos deputados para o fazer. E insistem numa medida bastante antiga, que é a criação de um Círculo Nacional de Compensação para corrigir distorções de proporcionalidade no sistema eleitoral, algo que o Partido Socialista e o PSD, por razões óbvias e lógicas, nunca vão apoiar. Recordo-se que já em 2023 o Chega deu início a uma revisão constitucional que acabou interrompida pela dissolução do Parlamento. Nessa altura, PS e PSD chegaram a um consenso sobre temas como a resposta a emergências sanitárias e o uso de metadados. Agora, em 2025, em pleno ano em que se celebram os 50 anos das eleições para a Assembleia Constituinte, a revisão constitucional volta assim ao centro do debate político. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o número 55. Para a semana voltamos ao estúdio e para a semana volto também com uma notícia bastante importante, com o anúncio da nova convidada para uma conversa no meu programa. Na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.